Caro amigo telespectador da Rede Mundo Maior, é com muita alegria que iniciamos mais um programa Abrindo a Bíblia na TV. Obrigado pela tua assistência, obrigado pelo teu respeito para com o nosso trabalho. Agradecemos a Deus, a Jesus e àqueles que nos assistem, porque o feedback, o retorno, o estímulo que tem vindo dos nossos queridos telespectadores tem sido um grande motivo para que nós continuemos nesse trabalho. Gostaria mais uma vez de ratificar que este nosso programa não tem o objetivo de fazer proselitismo, não tem o objetivo de desafiar a crença de outro cristão, de outro irmão que siga Jesus com outra corrente religiosa. Somos espíritas, mas somos ecumênicos. Respeitamos todo e qualquer princípio religioso, baseado exatamente no Evangelho de Jesus, que nunca pregou religião, mas pregou sempre o amor, o respeito, a servidão, a fraternidade, a unidade e a preocupação com a necessidade do outro. Se não tivermos isso em nossa mente e no nosso coração, ainda não atingimos pelo menos o mínimo para nos aproximarmos de Jesus. Nós hoje vamos conversar sobre um tema que está lá no Sermão do Monte. Mas antes eu queria fazer uma observação e fazer uma pergunta que talvez você nunca tenha refletido sobre isso. Você sabia que a maior oração de todos os tempos, pronunciada por Jesus, ensinada para todos nós como herança maravilhosa por mais de 2000 anos, iniciando com seus discípulos, você sabia que esta oração, essa prece maravilhosa, foi criada, foi ensinada dentro de uma gruta? E Jesus, nesse sermão maravilhoso, Sermão do Monte, que nós temos uma obra baseada nele, que é essa daqui, os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. E o versículo de hoje é exatamente o capítulo 7, versículo 7. 2 números cabalísticos que significa perfeição. Então Jesus começa dizendo, lá naquela gruta, no Monte das Oliveiras, Jesus não era um homem que tivesse posses, não tinha uma pedra onde recostar a cabeça, nasceu numa manjedoura e ele não tinha dinheiro para pagar hospedagem em Jerusalém. Então ele atravessava o vale do Cedron e ia para uma gruta lá no Monte das Oliveiras. E foi ali, meu caro telespectador, um local simples, humilde, maravilhoso, onde os discípulos, na sua reunião, naquele encontro, aquela energia maravilhosa que os envolviam, eles, olhando para Jesus, solicitaram: Mestre, ensina-nos a orar, como João Batista ensinou aos seus discípulos. E Jesus começa dizendo: pedi e receberei. Esse é um versículo que está no capítulo 7 de Mateus. Agora, por conta disso, muita gente acha que todo tipo de oração que você pode fazer tem que ser oração de pedido. Quando a gente pensa em se reunir para orar, pensa logo em fazer pedido. Agora, uma pergunta que não pode mais, e hoje, nosso programa hoje está muito interrogativo, você está vendo. Mas a pergunta que eu faço: o que temos pedido a Jesus? Por quem pedimos em nossas orações? Ora, lembre-se que Jesus disse que quando a gente for orar, entremos no nosso quarto, fechemos a nossa porta e oremos a Deus em silêncio. Da mesma forma como eles se encontravam naquela gruta, no Monte das Oliveiras, num ambiente humilde, fechado. Por que isso? Por que Jesus ensinou isso? Porque ele diz: antes que você peça qualquer coisa ao vosso Pai que está nos céus, ele já sabe do que você precisa. Portanto, ele também sabe do que nós merecemos. Então, por isso que eu pergunto: o que é que a gente tem pedido a Jesus? E por que Jesus fez essa colocação? Lembrando, mais uma vez, que Jesus era judeu. E o judaísmo, no judaísmo, existe uma obra que se chama
é um livro de prece. Chama Sidur, que é uma prece, é um livro de prece judaica. E no Sidur, a prece é classificada em 4 tipos. A prece de pedidos, de agradecimento, de louvor a Deus e de introspecção. Queria lembrar você que desses 4 tipos não existe um tipo superior ao outro. A prece de pedido, aquela que primeiro a gente se lembra, é considerada um dos tipos e não tem nenhuma superioridade aos outros tipos. Todos os 4 tipos classificados no livro judaico de oração Sidur têm o mesmo significado, têm o mesmo valor, têm o mesmo objetivo. Portanto, precisamos mudar a nossa conduta com relação à oração. Porque a gente só se lembra da prece de pedido e por nós. Se Jesus disse que antes da gente pedir qualquer coisa, Deus já sabe do que a gente precisa, então significa que não devemos pedir nada por nós. Mas todo pedido deve ser feito pelos outros. Então está aí o primeiro conceito do programa de hoje. Você que sempre acha que Jesus disse, não, eu vou pedir, porque Jesus disse, pode pedir que vai receber. Mas o que é que a gente tem pedido a Deus? Tem pedido por quem? Quando? Em que circunstâncias? A prece é uma conversa com Deus e a gente já sabe que não precisa pedir nada por nós. Então concentremos os nossos pedidos pelos outros. Nós vamos aprofundar isso mais na segunda parte do programa. Não saia daí, estaremos de volta em 1 minuto. Até já.